profundamente as mulheres. Ele vai falar no seu evangelho do grupo das mulheres. Ele vai falar ali que as mulheres, lá em Lucas capítulo 8, ele vai falar das mulheres que seguiam o Senhor e ajudavam financeiramente. Inclusive Madalena, Santa Maria Madalena, está mencionada dentro desse grupo. Por isso que fala que Maria Madalena é uma mulher que tinha condições, que ajudou bastante a missão do Senhor, também chamado também ali como apóstola dos apóstolos. A igreja também deu esse título muito forte para Maria Madalena. Lucas, então, mergulha no coração de Nossa Senhora e aí ele traz características peculiares. Lucas é o evangelho não que viu, mas que ouviu. Lucas, ele não ouviu Jesus, mas ele ouviu Jesus, ele ouviu que Jesus Cristo tinha sido crucificado pelos nossos pecados e que tinha ressuscitado ao terceiro dia. Então ele foi discípulo dos apóstolos. Santo Agostinho dá uma realidade. Aqueles que viram foram Mateus e João. E os que ouviram foi Marcos e Lucas. São os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos vistos de uma ótica lá profética do livro de Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 10, aonde vai falar dos 4 seres, vai falar do querubim, do carro de fogo, e vem os 4 seres, que é o homem, o leão, o touro e a águia. E ele vai colocar, os padres da igreja vão fazer já a interpretação dos 4 evangelhos. Irineu, ele vai colocar em seu livro, combatendo as heresias gnósticas, ele vai colocar que esses 4 seres são os 4 evangelhos. São os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus é o homem, o evangelho de Marcos é o leão, o evangelho de Lucas é o touro e o evangelho de João é a águia. Os 2 evangelhos que viram é Mateus e João, e os 2 que ouviram é Marcos e Lucas. E por isso Santo Agostinho vai falar que as testemunhas que viram são mais fortes das dos que ouviram. Então, como elas são mais fortes, então elas estão no meio protegidas por aquelas que são mais fortes. Aqueles que viram é como que a proteção daqueles que ouviram, os que estão no meio. É uma realidade profética porque cada símbolo é peculiar. Eu não tenho tempo suficiente aqui, não é o nosso tema, mas seria interessante aprofundar cada símbolo desse. Mas eu quero aprofundar com vocês o símbolo do touro, até porque os padres da igreja atribuiu essa visão de Ezequiel lá no capítulo 1 a os 4 evangelhos e mais. Há uma mudança, porque Ezequiel teve uma outra visão lá no capítulo 10, no versículo 16, aonde ele vai relatar sobre esses 4 seres, e relatando sobre esses 4 seres, ele vai falar que já não aparece mais o touro, mas aparece o querubim, aparece o homem, o leão e a águia, e não aparece o touro. Na primeira visão, o homem está na frente, o leão está à direita, o touro está à esquerda e a águia está atrás. Essa é a visualização que Ezequiel contempla. Na segunda visualização, agora aparece o homem, o touro, aliás, o leão e a águia. E aparece, em vez de aparecer o touro, aparece o querubim. E assim, o padre Antônio Vieira vai falar que Lucas era o querubim do Senhor. Porque querubim significa plenitude da ciência. Santo Agostinho vai falar sobre isso. Essa é a definição, aliás, é a definição de São Tomás de Aquino. Plenitude da ciência. E Santo Agostinho vai falar que querubim significa ciência multiplicada. E o padre Antônio Vieira vai falar enchente de ciência. Então tudo isso era Lucas,
Porque para ser médico é preciso ter conhecimento de várias ciências. Para ser médico, precisa se conhecer a antropologia, a filosofia, precisa conhecer da sociedade. Os romanos, quando vinham, que conquistavam outras nações, quando eles voltavam, eles traziam não só a conquista, mas eles traziam as doenças. E ali, quando o médico ia analisar, ele tinha que conhecer as doenças da cidade, da localidade, da região, da nação, do país. Ele tinha que saber, então aquela doença que ele conhecia na sua região, de repente ele tinha que conhecer outras realidades. Assim nos relata a história dos romanos. No Brasil foi assim, quando houve a colonização, também um homem branco trouxe também as doenças, e muitos índios morreram pelas doenças que foram trazidas de fora pela pessoa que já tinha um organismo já mais avançado. Lucas era esse querubim, era esse homem profundo, não era um homem puramente puro de espírito intelectualmente, assim vai falar São Jerônimo, vai falar que ele tinha um pensamento puro, porque ele era virgem no corpo e na alma. Vai falar que Lucas nunca se casou, não teve filhos, ele viveu inteiramente para Deus, um discípulo de Paulo, e é isso que a tradição vai colocar, que Lucas ele era um discípulo de Paulo, que Lucas ele seguia os passos do mestre que foi Paulo, e Lucas iluminava, vai falar Tertuliano que Lucas iluminava, que era iluminado por Paulo. Paulo iluminava Lucas, inclusive Paulo é que pede, que orienta Lucas para escrever o seu evangelho. Assim a tradição vai colocar que o evangelho de Pedro foi escrito por Marcos, por São Marcos. E o evangelho de Paulo foi escrito por São Lucas. Então nós temos essas duas realidades, o evangelho de Pedro e o evangelho de Paulo. No evangelho de Pedro, o evangelho de Marcos. No evangelho de Paulo, o evangelho de Lucas. Lá em Timóteo, quando Paulo está escrevendo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, ele vai dizer, o meu evangelho. E quando ele fala o meu evangelho, ele está se referindo ao evangelho de Lucas. Em várias outras passagens, Paulo vai mencionar o meu evangelho nas suas cartas. 60 vezes ele vai falar o meu evangelho, o meu evangelho. É o evangelho de Paulo. E qual é o evangelho de Paulo? O evangelho de Paulo é o evangelho de Lucas, que ele aprendeu na escola da humildade, nesses dois espelhos que foi Nossa Senhora e foi São Paulo. Paulo, a etimologia de Paulo significa pequeno. Nossa Senhora é a serva humilde que se colocou à disposição do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ele aprende, por isso é o evangelho da humildade. Porque de todos os evangelhos, ele é o evangelho mais humilde. Porque se no símbolo de Mateus é o homem é o rei do universo, o rei da terra. Ele foi constituído para reinar na terra. O evangelho de Marcos é o leão. O leão ele reina sobre os animais. O evangelho de João é a águia. A águia é a rainha das aves. E o evangelho de Lucas é o evangelho que é o touro. O touro não é rei. O touro é o animal do serviço. É aquele que trabalha no campo. É aquele que trabalha, que ara a terra. Então, se ara a terra, se trabalha a terra representa a humildade. O touro representa o trabalho com humildade. É o lema de Lucas. Inclusive, a palavra Lucas significa elevado. Lucas significa aquele que se levantou, perante o mundo, aquele que foi elevado pelo Criador
e Lucas também na etimologia significa luz, porque como diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, no versículo 13 e 14, sede sal e luz do mundo. Ele salgou o mundo com o seu evangelho, ali levando para que as pessoas pudessem não se corromper. E ele foi luz do mundo porque ele foi uma coluna de luz. E os santos padres, como São Jerônimo, vai dizer que ele era uma coluna de luz, e ele vai interpretar aquela passagem lá de Daniel, lá no capítulo 10 de Daniel, um ser que o seu rosto era semelhante a um raio, um trovão, um relâmpago. Os seus olhos eram como olhos de fogo. São Jerônimo vai falar que Daniel teve uma visualização do apóstolo Lucas. Lucas, esse varão apostólico, foi aquele que levou a palavra e que abrasou os corações, essa luz que irradiou, que iluminou, que brilhou. E foi confirmada pelo evangelista São João, que contemplou o céu pelo lado de dentro e teve também a mesma revelação em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, que o seu rosto era semelhante a um sol, que os seus olhos eram olhos de fogo. E São Jerônimo também vai aplicar a mesma palavra também para Lucas. Lucas é esse homem que pregou esse evangelho, quando a Sagrada Escritura está dizendo aqui, saldo-vos. Jacob de Varaz, no seu livro Legenda Áurea, ele vai dizer, quando ele está falando saldo-vos, ele está dizendo, eu desejo a eternidade para vós. Ele está dizendo, eu desejo que cada um de vocês possam morar na eternidade. Saldo-vos, e vem da etimologia de eternidade, de contemplação das coisas divinas. É que hoje esta mensagem, é que hoje este estudo, este aprofundamento quer levar ao teu coração, porque você é cidadão do céu. Deus te fez para você morar no céu, para morar na glória, para contemplar as coisas celestes, as coisas divinas. Esta palavra é como uma espada que vai cortando. São Lucas é este homem que ele chega a nós com 3 dedos. É isso mesmo. Nas pinturas, geralmente mostra sempre Jesus Cristo mostrando 3 dedos, que é a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O profeta Isaías viu que o Criador sustenta o globo da terra, a massa da terra com 3 dedos. Isaías capítulo 40, versículo 12, com 3 dedos ele sustenta o globo. O padre Antônio Vieira, falando no seu sermão sobre São Lucas, ele vai falar que São Lucas tinha 3 qualidades. Ele era escritor, um historiador, ele era médico e ele era pintor. E assim como Deus sustentou o globo com 3 dedos, São Lucas, nas suas 3 profissões e 3 características e qualidades que ele tem, todas as 3, ele usava 3 dedos. Com a pena, aonde como escritor escrevia, como escriba, era 3 dedos que ele usava. Como pintor, era 3 dedos que ele pintava. E como médico, media os pulsos também com 3 dedos. Ele representava de um modo muito peculiar e profundo a realidade do Deus que é uno e trino. Porque apesar de ser uma única pessoa, Lucas, ele tinha 3 qualidades, 3 realidades que se revelavam na sua pessoa. Ele era escritor, ele era pintor e ele era médico. Ele era um, mas ele era 3. Em Lucas nós percebemos toda essa maravilha. E não só percebemos isso, como ele relata no seu evangelho as características profundas da Trindade.
como ele relata com esmeril, com uma psicologia fina, desenhando profundamente o mistério. Ele é que vai colocar Nossa Senhora como a nova Arca da Aliança. Não só coloca, como ele bebeu dessa Arca da Aliança, porque ele foi escrever o seu evangelho para falar da infância. Ele dá característica, até o nome do anjo ele dá, é São Gabriel Arcanjo, porque ele sabe, porque a Virgem Maria falou para ele. De todo o Novo Testamento, o único que menciona, que coloca salmos no seu evangelho, é Lucas, que ele trabalha os cânticos, porque era um homem que apreciava a canção, os cantos litúrgicos. Ele percebeu que faltava, e ele vai às fontes, vai à busca, e ele encontra o magnífico no coração da Virgem Maria, nos palácios da memória de Nossa Senhora. E ele vai, procura, encontra os benedictos também, falando ali do mistério profundo, ali de Zacarias, João Batista e Isabel, aquele canto profético que vai ter relevância em João Batista, como esse sol nascente. Nós olhamos essas características de Lucas. Lucas é um grande apóstolo, o coração dele é dilatado pela Virgem Maria, o coração dele é dilatado pelo Evangelho, pela palavra. É o Evangelho da misericórdia, é o Evangelho que vai colocar ali a figura do filho pródigo que volta para a casa do pai. É o Evangelho que destaca as mulheres que não são apenas as mulheres que não tinham voz no mundo ali judaico, naquele período do Oriente. A mulher, nós sabemos que ela não tinha tanta expressão, mas é Lucas que vai mostrar que na igreja as mulheres elas também têm um caráter apostólico, um caráter de evangelização. É ele que vai colocar Nossa Senhora não como uma sacerdotisa, vai falar Bento XVI, mas como a profetisa. A tradição da igreja não coloca ela como sacerdotisa, mas coloca ela como profetisa, e é na boca de Nossa Senhora que ela vai profetizar com o seu canto, o Magnífica, lá em Lucas capítulo 1, versículo 46. São essas realidades proféticas que embriagaram o coração deste grande homem, que foi companheiro de Paulo, que viu tudo o que Paulo passou, que esteve junto com ele. São Paulo fala que ele é amado. Saldo-vos Lucas, o caríssimo médico. Outras traduções vão colocar: saldo-vos Lucas, o médico amado. São as traduções, caríssimo, porque ele era conhecido em todas as igrejas. Em 2 Coríntios capítulo 8, no versículo 18, vai colocar que ele foi enviado junto com Tito. Alguns autores da patrística, a maioria da patrística vai colocar que este que foi enviado junto com Tito é Lucas. Então Lucas foi enviado para a missão junto com Paulo. Foi enviado para pregar, para evangelizar. Ele é um homem que pregava. E quando ele chegava para pregar, ele abria o seu evangelho que ele havia escrito. E ele começava a pregar o seu evangelho. Era característica, a fama dele. Vai falar lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, que a fama dele ficou conhecida em todas as igrejas. Ele se tornou um pregador da palavra, ele se tornou um orador. Ele levava, as suas palavras curavam, libertavam. E ele usava duas coisas. Ele usava a ciência natural, porque ele era médico, e ele curava as pessoas com a medicina natural, e ele curava com a sobrenatural. Não só ele, mas os próprios apóstolos também, inclusive Pedro, aonde diz lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 4,
no versículo 38, quando vai falar que a sogra de Pedro estava com febre. E aí Lucas, como médico de uma psicologia fina, aí ele relata febre alta. Porque como médico ele dá o detalhe da febre. Os outros evangelhos não dão o detalhe da febre. Ele fala, é febre e é febre alta. Porque Pedro não orou e curou a sua sogra, que já seguia o Senhor. Pedro já seguia Jesus Cristo. Pedro já havia recebido a autoridade do Senhor. Por que ele não curou? Porque Pedro usava a medicina natural e não achou viável orar e curar. E ele deixou para poderes maiores, que foi o próprio mestre que curou. Nós temos aí um relato do médico. O médico sempre, tem pessoas que fogem de médico. Tem pessoas que falam, não, Deus vai me curar e não procuram médico. E tem pessoas que até morrem pela falta de médico. Porque Deus, ele deixou o médico para as pessoas buscarem o médico. Está lá em Eclesiástico capítulo 38. No capítulo 38 ele vai falar do médico. O médico vem de Deus. É isso que ele vai falar no versículo 2 desse capítulo. O médico vem do Senhor. E ainda mais no versículo 1, capítulo 38, versículo 1 diz assim, honrai o médico, honrai, como dizendo assim, honra o teu pai e a tua mãe. Ele coloca a honra do médico como um mandamento, para você ter uma ideia do que é o médico, o que Deus colocou, a ciência que Deus depositou sobre o médico. Ou quer ver outra realidade? A realidade lá de Tessalonicenses. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, quando Paulo escreve para Timóteo, e Timóteo, ele fazia tanto jejum, que ele teve problema de estômago, porque o jejum ele era muito penitente, Timóteo. Timóteo é o discípulo mais próximo de Paulo. Fica na disputa quem era mais próximo, se era Lucas ou Timóteo. É uma disputa bem acirrada, essa é a palavra. Timóteo é mencionado 17 vezes em todo o Novo Testamento. Em todas as cartas Paulo está falando de Timóteo. E de repente Paulo diz assim, Timóteo, toma um pouco de vinho que é bom para o estômago. Paulo era um homem penitente e um homem equilibrado. Sabia quando tinha que repreender para não beber. Inclusive, ele não bebia vinho, está muito relatado isso lá em Romanos capítulo 14, versículo 21, e nem comia carne. Era um asceta, um penitente. Mas aqui Paulo tem um equilíbrio e fala, ó Timóteo, é bom você tomar um pouquinho de vinho. Quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma. Quando ele escreve para Timóteo. E quem está do lado dele é Lucas. Ou seja, Paulo está falando a orientação de Lucas. Na verdade, essa orientação não é de Paulo. Essa orientação é de Lucas. Lucas, como médico, que está do lado de Paulo, então fala para Paulo, Paulo, coloca aí, aconselha Timóteo, para ele tomar um pouco de vinho, para ele curar ali a sua enfermidade no seu estômago. Ou seja, Lucas usava os medicamentos naturais, quando necessários, e os sobrenaturais quando era preciso. Assim diz lá no seu próprio evangelho, capítulo 10, no versículo 9, aonde ele vai falar, Jesus Cristo mandou, curai os enfermos e pregai o reino de Deus. Curai os enfermos, a medicina natural. Pregai o reino de Deus, a medicina espiritual, sobrenatural, a eternidade, a vida eterna, a bem-aventurança. É essa a realidade, é nesse contexto, é nesta profundidade, é nesse patamar, a tônica que Lucas está colocando no seu evangelho. Um homem de expressão, de carisma,
um homem de profundidade. As hierarquias, se não fosse São Lucas, nós não saberíamos as hierarquias, saberíamos que tinha os apóstolos, os 12 apóstolos, mas a hierarquia é bem registrada por São Lucas. Ele vai colocar os 12 apóstolos, ele vai colocar os 72 discípulos, ele vai colocar os 7 diáconos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Então ele vai colocar, ele vai deixar bem, ele vai colocar os 120 que estavam reunidos no cenáculo, ele vai colocar o crescimento da igreja, que era Pedro, a primeira vez que pregou, 3.000 pessoas se converteram, depois pregou pela segunda, foi 5.000, ele vai registrando, ele vai fazendo uma filmagem, ele vai fotografando, e ele vai registrando todas as realidades da sua época. Se não fosse por Lucas, teria um vácuo, teria uma falta de informação, de documentação, nós não saberíamos a história da igreja. Ele é o único que o gênero literário do seu escrito é histórico. É o único livro histórico, é Atos dos Apóstolos. É um livro histórico, de uma característica histórica. Ele registrou a igreja, no seu evangelho, ele registra os atos de Jesus Cristo. O evangelho, a pregação de Jesus Cristo, a salvação que ele veio, o verbo se fez carne, viveu, pregou no nosso meio, foi morto e crucificado, subiu ao céu, ressuscitou. Ele relatou tudo isso no seu evangelho. E Atos dos Apóstolos, ele coloca o quê? A vinda do Espírito Santo sobre a igreja, Pentecostes, e a igreja que continua avançando em ordem de batalha. E ele vai colocar aí as expressões, o que aconteceu na igreja primitiva, um grande homem repleto do Espírito de Deus. Lucas é este homem cheio da sabedoria divina. Assim vai falar Santo Ambrósio a respeito do Evangelho de Lucas. Muitos se debruçaram. Orígenes tem um livro falando sobre o Evangelho de Lucas, falando sobre os mistérios de Lucas. São Jerônimo escreveu sobre os homens profundos em Deus, e ele colocou Lucas, que morreu aos 84 anos de idade, e diz o detalhe, repleto do Espírito Santo. Inclusive, ele destaca o Espírito Santo no seu evangelho mais do que qualquer outro evangelho. Ele é um evangelho pneumático, é o evangelho do Espírito, do Ruach HaKodesh, do Espírito Divino. Ele fala sobre o Espírito Santo no seu evangelho 17 vezes. É um homem de oração, de espiritualidade. A todo momento ele vai destacar a vida de oração no seu evangelho. É o evangelho da misericórdia. É ele que vai pegar o detalhe que aprendeu, claro, de Nossa Senhora. E como aprendeu, relatado isso, que havia 2 ladrões. Mas Mateus dizia que os 2 ladrões amaldiçoavam a Deus. Verdade, os 2 ladrões amaldiçoavam a Deus. Só que Nossa Senhora falou para São Lucas um detalhe. Nossa Senhora falou para São Lucas o seguinte, falou que quando ela estava rezando e clamando a misericórdia de Deus, falou para que o ladrão, que ao mesmo tempo que estava amaldiçoando, agora mudou. O coração dele recebeu uma graça, e agora o ladrão olha para Jesus Cristo e fala, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus Cristo diz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Como Lucas é detalhista, o evangelho da misericórdia para o ladrão, a tradição fala que é São Dimas, aquele que nasce no pôr do sol, nos últimos momentos, dos últimos instantes, fala que ele era um ladrão de alta periculosidade, um ladrão perigosíssimo. Ele vinha de uma quadrilha, de uma família de ladrões, vai falar a tradição. E aí o que acontece?
Ele devia ter matado pessoas, ter roubado, ter feito tantas coisas, tantas atrocidades. E ali São Dimas é salvo, no último momento. Talvez eu e você teríamos colocado Dimas 50 mil anos no purgatório. Jesus Cristo falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha que mistério profundo, olha a misericórdia do Senhor. É Lucas que fotografa isso. É Lucas que faz essa filmagem, esse relato, essa narrativa tão profunda, tão peculiar, tão profética, com pinceladas que somente um pintor do calibre de São Lucas poderia registrar com tanto detalhe, com tanta profundidade. Eu quero dizer que para Deus nenhuma coisa é impossível. Talvez você está vendo este vídeo, talvez você está escutando esta formação do dia de hoje, talvez você está olhando para você, talvez você entrou agora, colocou, deixa eu ver o que esse pregador está falando, o que esse missionário está falando aí. Eu estou falando isso, que Deus está olhando para você como olhou para Dimas no último momento, e Deus está falando para você hoje, estarás comigo no paraíso, hoje estará comigo no paraíso, porque é hoje que Deus vai estar no teu coração, entrando, curando, libertando, fazendo nova todas as coisas. É isso que Deus vai fazer através hoje deste médico de almas, que é São Lucas, alcançando o teu coração, alcançando o padroeiro dos médicos. Isso agora nesse período de pandemia, sim, nós precisamos do auxílio dos médicos, dos médicos bons, porque médico aí que está sendo envolvido aí pela política, que está matando os outros, que em vez de aceitar, está vendo que o remédio da cloroquina funciona, aí ele fala, não, isso aí porque é político, está envolvido em política, porque o coronavírus virou uma guerra política, o coronavírus virou, a palavra mais técnica é o covidão, uma nova espécie de lava-jato, de corrupção, uma guerra que a gente tem travado. Meu Deus, é um povo comunista que se espalhou por todo lugar. Nós não somos comunistas, nós somos cristãos católicos, apostólico romano. Fora comunismo. Inclusive, quem vem da esquerda, tudo que vem da esquerda é do diabo mesmo. Tudo que vem da esquerda, você vê que na Bíblia fala da direita. Aqueles que estão no final dos tempos, a fundamentação é essa. Mateus 25, meu Deus do céu. Olha só, Mateus 25 sustenta, aperta o cinto que lá vai profecia. Mateus 25, Jesus Cristo fala, aqueles que estão à direita, ele vai falar, vinde a mim, benditos de meu Pai. E os bodes e os cabritos que estão à esquerda, que são os bodes de preto, ele vai falar, malditos, ide para o fogo eterno. É isso que está lá na Bíblia, viu? Biblicamente, a direita é de Deus e a esquerda é do capiroto. Biblicamente, trazendo para o contexto bíblico. Então, tudo aquilo que é de direita, meu irmão, é positivo. E aquilo que é de esquerda, dentro das Sagradas Escrituras, é negativo. Você vê, quando um sacerdote ele abençoa com a mão direita. E quando ele amaldiçoa com a mão esquerda. Tem uma tradição na igreja sacerdotal que às vezes maldição o sacerdote lança, não queira uma maldição do sacerdote. Porque maldição de sacerdote, só quem tiver em santidade, aí não pega, irmão. Que quem está em santidade é a bênção de Deus, a luz do eterno, não tem poder. Agora, se tiver brecha, se tiver no pecado, se tiver alguma coisa que não está funcionando, a bênção que o sacerdote dá não é com a direita não, a maldição é com a esquerda. E quando ele estende a mão com a esquerda, sai de baixo, meu irmão, que a esquerda
o diabo fala, é eu que estou na parada, agora deixa comigo. Então, que nós possamos aprender, porque no alto da cruz do Calvário, nós aprendemos, Gesma, da esquerda, que foi condenado, amaldiçoado, que ficava até o fim, na maldição, e na direita, São Dimas, aquele que nasce no crepúsculo. Essa é a realidade. Abra o olho, povo da igreja. A China está perseguindo os cristãos. Abra o olho. Estão pagando para descobrir aonde os cristãos estão. Os cristãos da catacumbas. Os cristãos debaixo da terra. Os cristãos da igreja primitiva. O cristão que está lá profetizando, pregando a palavra às escondidas, porque se pegar, ele é decapitado, aprisionado, torturado, morto, vai para a guilhotina. Eles estão perseguindo, estão pagando caro para descobrir aonde tem um cristão. Aonde é? No mesmo país que veio o vírus chinês. Porque da China não vem coisa boa. A China não vem coisas boas. Se vem, nós estamos esperando, porque ainda não chegou. Talvez se o cristianismo imperar um dia, quem sabe. Claro, todo lugar existe pessoas boas, mas a China tem sido um país para não ser seguido de exemplo. Nós não seguimos exemplo de China. China é comunismo, não tem, está lá perseguindo os cristãos. Como é que tem pessoas que querem apoiar a China? Um país vermelho, um país comunista, que quando chega nos lugares, o vermelho vai tomando conta, tira a bandeira da nação. Nós somos brasileiros, verde e amarelo, é isso que nós somos, sim, com todo orgulho de ser brasileiro. Então nós precisamos aprender com Lucas no Evangelho. Direita é Dimas, esquerda é Gesma. Abre o olho, filhos amados da igreja, porque nós não queremos entrar por ladeira abaixo como a vaca que vai para o brejo. Nós queremos a eternidade, e para a eternidade, meu irmão, você vai ter que pagar um preço, e um preço alto. Então nós já finalizamos aqui com a história de São Lucas. São Lucas foi até o fim com Paulo. É o discípulo da perseverança final. São Lucas é o exemplo da perseverança final. É aquele que permanece até o fim, der o que der. Que a cruz pesada que for, ele teve com fim, até o fim, com Paulo. O último filme agora que lançaram de Paulo, mostra Paulo na prisão. É essa a característica maior do filme. Paulo está preso e Lucas está com ele, cuidando das feridas de Paulo e escrevendo, relatando. Era isso que Lucas fez. Paulo dizia e Lucas escrevia. Paulo ditava e Lucas confirmava. O pincel de Lucas tem o toque e a iluminação de Paulo. E ele vai falar lá em Timóteo, 2 Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo. Somente Lucas. É como dizendo, esse perseverou, esse esteve comigo, esse me consolou, esse esteve até o fim. Que nós possamos perseverar nesse período de caos, causado por pessoas aí de outros lugares. Que nós possamos perseverar até o fim na pandemia. Que nós possamos perseverar até o fim com esse médico de almas, esse médico de homens e de almas, chamado São Lucas, um exemplo para nós. Que nós possamos aprender e a mergulhar na história desse médico. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Eu quero te convidar a você nos ajudar. Nós estamos com a nossa loja virtual. Então está aqui, ó, o nosso livro, A Origem do Mal, é o meu livro, A Origem do Mal e a Queda dos Anjos.
Você quer saber o meu nome? Está aqui, ó, Luiz Henrique Júnior, meu nome civil, meu nome religioso, que Jesus me conhece, esse aqui, Irmão Trovão. É o nome que Deus selou na minha vida. Então está aqui, é um livro maravilhoso, R$35, vale a pena você estar adquirindo. Está aqui a camiseta dos combatentes na fé, tá bom? Nossa Senhora, Mãe do Puro Amor. Você pode estar adquirindo camisetas aqui, R$40 a camiseta. Nós estamos com a promoção, olhe na nossa loja virtual, acompanhe aqui, tá bom? www.loja.combatentesnafé.com.br. Então tá aqui, você pode seguir aqui essa inscrição e nos ajudar. Nós dependemos da ajuda de vocês. Se você gosta de formação, talvez você não tenha o tempo de estudar que a gente tem. Então nós estamos aqui para ajudar você, alimentar você. Nós precisamos da ajuda de vocês. Eu larguei meu pai, larguei minha mãe, larguei minha família. Tem 19 anos que eu me converti. 18 anos que eu tenho pregado o evangelho, que eu deixei a casa dos meus pais para ser missionário. Eu dependo da sua ajuda. Eu não tenho salário, eu não tenho emprego, né? Quem que é o meu salário? É o evangelho é o meu salário. E é vocês que tem que nos ajudar, para a gente conseguir manter esse canal, para a gente conseguir fazer o trabalho de apostolado. Eu não quero ficar rico, pelo contrário, eu tenho voto de pobreza. Então a única coisa que eu quero fazer é que a palavra de Deus chegue até você. É o que eu quero, com qualidade, então que você possa nos ajudar. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós estejamos selados pelo poder do sangue de Jesus, pelo manto imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.